aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os Salmos 103, 104 e 2 Samuel, capítulo 13. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Salmo 103. A misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Salmo 104. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram, com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras.
fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia! Segundo Samuel, capítulo 13. Amnon e Tamar. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto, dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha,
deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon por ter violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amnon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Amnon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis aí vêm os filhos do rei. Como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente.
Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amnon, que era morto. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre o amor e a misericórdia de Deus, sua majestade revelada na criação e as tristes consequências do pecado e das escolhas humanas. O Salmo 103, Salmo 104 e 2 Samuel 13 nos oferecem ensinamentos profundos sobre quem Deus é e como devemos responder ao seu chamado em nossa vida. O Salmo 103 é um cântico de louvor pela misericórdia e compaixão de Deus. O salmista Davi exalta ao Senhor dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele destaca o perdão, a cura, a bondade e a paciência de Deus, que nos trata com graça e não conforme os nossos pecados merecem. Esse salmo nos lembra de sermos gratos e humildes diante do amor imensurável de Deus, que remove todas as transgressões e nos coroa com misericórdia. Que possamos viver com corações cheios de gratidão, reconhecendo o cuidado do Senhor em cada detalhe de nossas vidas. O Salmo 104 celebra o poder e a majestade de Deus na criação. O salmista declara: ó Senhor, como são numerosas as tuas obras, fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Esse salmo nos convida a admirar a criação e a reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Ele sustenta a vida de cada ser e sua glória é eterna. Que possamos contemplar a beleza da criação com os olhos que louvam ao Criador, reconhecendo que tudo o que temos e vemos é fruto de sua sabedoria e amor. 2 Samuel capítulo 13 nos apresenta um capítulo doloroso da história de Davi, narrando o pecado de Amnon contra Tamar e as trágicas consequências disso. Esse capítulo nos lembra da realidade destrutiva do pecado e da importância de agirmos com justiça e integridade. Amnon resulta em dor, sofrimento e divisão na família. Esse relato nos alerta para a responsabilidade de lidarmos com as situações difíceis de maneira justa e piedosa. Que possamos aprender a buscar a sabedoria de Deus em nossas escolhas e agir de acordo com os seus princípios, evitando as consequências do pecado em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Refletindo sobre esses textos, somos chamados a louvar a Deus por sua misericórdia, a contemplar sua glória revelada na criação e sermos vigilantes em nossas escolhas, buscando sempre a justiça e o bem. O Salmo 103 nos ensina a viver com gratidão pela bondade de Deus. O Salmo 104 nos convida a louvar o Criador pela perfeição e sabedoria de suas obras. E 2 Samuel 13 nos alerta para as consequências do pecado e da omissão, chamando-nos à justiça e ao arrependimento. Que possamos louvar ao Senhor pela sua bondade, admirar sua criação com um coração grato e buscar viver com justiça e integridade, seguindo os seus caminhos.
Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar a palavra. Fiquem com Deus e até amanhã.